Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, estudar os evangelhos, ler a Bíblia e fazer uma meditação, um estudo sobre um tema, sobre alguma coisa que Jesus quer nos ensinar, porque precisamos aprender o evangelho. Pecamos e nos deixamos enganar porque não conhecemos o evangelho. Então, esses estudos, essas meditações são importantes para quê? Para que o evangelho, o ensino do evangelho entre no nosso coração e possamos conhecer as coisas de Deus. Amém? Amém. Ezequiel 3, do 17 ao 21. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu o puser diante de um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém. Então a Noemi leu dois trechos da Bíblia, um no Velho Testamento, do profeta Ezequiel. Então, o profeta, ele era o mensageiro de Deus na terra, naquela época, para o povo de Israel que esperava o Messias. Deus, para que a humanidade tivesse salvação, Deus mandaria ao mundo o Messias, o Salvador, seu próprio Filho. E ele formou um povo para poder receber o Messias. Um povo que acreditava no único Deus, que já conhecia as coisas de Deus há muitos séculos. E aí desse povo que está esperando o Messias, que mais tarde será Jesus, é esse povo, o povo de Israel, que tem esse relacionamento com Deus, não é? E esse povo, ele se comunica com Deus, ele sabe as mensagens de Deus através dos profetas. Profetas eram homens escolhidos por Deus, que ouviam de Deus as mensagens, os ensinos, e eles tinham a obrigação de transmitir ao povo, transmitir às autoridades, aos reis, aos poderosos também. E Deus fala com o profeta Ezequias, ele diz assim, que ele colocou o profeta como atalaia, como um vigia, como uma pessoa que está vendo, aquele que vê, aquele que vigia, não é? Ele colocou o profeta como atalaia. E ele diz assim, que o profeta deveria pregar ao povo aquilo que ele ouvia dele, de Deus. Se o profeta visse o povo, pessoas cometendo mal, que seriam os ímpios, não é? E não alertasse a mensagem de Deus para eles, para que eles deixassem de fazer o mal, aquelas pessoas morreriam em seus pecados, mas aquele sangue, aquela culpa daquelas pessoas recairia sobre o profeta, porque ele tinha obrigação de alertar aquelas pessoas que eles estavam indo por um caminho ruim, um caminho de impiedade, mas ele não havia alertado. Assim, o sangue deles cairia sobre a responsabilidade do profeta. Mas da mesma forma, se o profeta visse o povo, as pessoas cometendo iniquidade, um caminho que desagradava a Deus, e ele falasse a mensagem de Deus a essas pessoas,
e ele procurasse corrigir essas pessoas. Ele dizia assim: Deus não quer isso de vocês, se arrependam, não é? Voltem para o caminho de Deus, o caminho do bem, o caminho das coisas retas. E ele deveria dizer a mensagem que ele ouviu de Deus. E se essas pessoas ímpias, essas pessoas que praticavam o mal, se arrependessem, se essas pessoas mesmo assim não se arrependessem, elas morreriam em seus pecados, mas o profeta estaria livre do sangue delas. Por quê? Porque ele as alertou, ele cumpriu a sua missão. Da mesma forma, as pessoas justas aqui serão pessoas de uma vida mais correta, não é uma vida que agradasse a Deus, uma vida de temor a Deus. Mas como todos nós, as pessoas às vezes caem, não é? Se desviam. E se esses justos se desviassem do bom caminho e praticassem o mal, e o profeta não os alertasse, as suas boas obras seriam esquecidas, e aqueles caminhos maus fariam com que eles morressem em pecado. E o sangue deles seria requerido do profeta, que não os alertou do mau caminho. Mas se essas pessoas que eram justas, que tinham o caminho correto, de repente se desviassem desse caminho e começassem a trilhar o caminho do mal, e o profeta, que recebeu de Deus uma mensagem para que eles se voltassem ao caminho do bem, o profeta falasse essa mensagem a eles, mas mesmo assim eles não se corrigissem, aí a culpa seria deles mesmo, porque eles morreriam em seus pecados, mas o profeta não teria mais culpa, porque os alertou do pecado. Então, o que isso vem a nos ensinar? Isso vem a nos ensinar que quando conhecemos a palavra de Jesus, o amor de Deus, os evangelhos, devemos alertar ao máximo de pessoas que pudermos que o reino de Deus está próximo, que a justiça de Deus está próxima e que a pessoa deve se corrigir e levar a sua vida aos pés do Senhor, aceitar Jesus, que é o único caminho que leva a Deus, e procurar corrigir a sua vida, porque Deus nos criou, permitiu que nós nascêssemos para que fôssemos conhecedores do seu amor, da sua palavra, e andássemos em retidão e confiássemos no seu poder e nas suas bênçãos. Porque quando conhecemos a Deus, confiamos em Deus e não em dinheiro, não em política, não em líderes ou religiões. Confiamos em Deus, não é? Confiamos no amor de Deus e no poder de Deus, porque para Deus não há impossíveis, não é? E devemos praticar aquilo que Deus ensinou, e para isso precisamos aprender, precisamos de bons pregadores, pessoas que preguem o Evangelho e não outras coisas, preguem o Evangelho para que possamos assim, uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, possamos viver essa vontade e viver essa vontade confiando em Deus. Vamos dizer, uma pessoa que é uma pessoa honesta, que trabalha. De repente ela tem a oportunidade de cometer um furto, pegar uma grande quantia de dinheiro, e ela diz assim: bom, ninguém vai descobrir, ela é uma pessoa correta. Mas se ela disser assim: em vez do dinheiro, eu prefiro confiar na providência de Deus, que Deus irá suprir todas as minhas necessidades, porque a providência de Deus, ela é melhor do que o dinheiro, melhor do que qualquer coisa. Então essa pessoa, ela realmente está no caminho do bem, porque todos nós somos tentados, mas precisamos nos manter firmes na presença de Deus, porque é Deus que nos dá a vida, nos dá o futuro, nos abençoa o presente, nos perdoa dos pecados passados. É Deus que nos abençoa, não é? Então nós precisamos ter essa certeza. Eu vou andar no caminho de Deus e confiar em Deus. Confiar que Jesus nos ama, Jesus já deu a sua vida por nós, já sofreu na cruz por nós e está nos guiando, está procurando levantar homens e mulheres que preguem o Evangelho e não outras coisas, porque outras coisas não salvam.
Não é? Eu posso ter uma mensagem muito bonita ou uma mensagem que as pessoas gostam, mas se não for o Evangelho, essa mensagem não me salvará, não me levará a Deus. Então, Jesus, aí a Noemi leu o Evangelho de João, no versículo 24, e Jesus diz assim: se vocês não crerem que eu sou o Messias, aquele que Jesus mandou, se vocês não crerem na minha palavra, porque Jesus dizia como homem exatamente o que ele ouvia de Deus. Jesus dizia isso: se vocês não crerem, morrerão nos vossos pecados. E morrer em pecado é morrer em perdição, é morrer na escuridão, longe de Deus. Não é? Inclusive o texto dá a entender no Velho Testamento que as pessoas até morrem mais cedo porque vivem uma vida de impiedade longe de Deus. Mas Jesus diz assim: se vocês não crerem no Evangelho, não crerem em mim, não crerem no poder de Deus, morrerão nos vossos pecados, o que vem a ser o mesmo sentido da leitura do Velho Testamento do profeta. Então é muito importante que nós aprendamos a confiar em Deus, tenhamos essa ideia de que precisamos aprender o Evangelho, precisamos ter o Evangelho na nossa mente. Não adianta acharmos que os outros sabem, que para nós está muito bom. Não, nós precisamos saber, porque nós precisamos saber a vontade de Deus para viver essa vontade, não é? Que Deus nos abençoe e que nós possamos falar de Jesus a todos, porque quando vemos uma pessoa em pecado e não falamos, estamos realmente, e ela morrer, talvez Deus nos cobre isso, não é? Nos cobre. Por que você não falou de mim e deixou que aquela pessoa morresse em impiedade, em pecado, não é? Porque se ela não aceitar a nossa pregação, nós pelo menos tentamos, e Deus não nos irá requerer a culpa por não termos falado dele, porque é nossa obrigação de todos nós, viu? Falar de Jesus e falar do Evangelho. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal. Pedimos que você dê um like, que você compartilhe com outras pessoas e também, se tiver oportunidade, assista os outros vídeos. Nós temos vários vídeos gravados nesse canal. Amém? Vamos terminar com oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, por ouvir a sua palavra, pela oportunidade de meditarmos em tudo que o Senhor quer para nós. Peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está ouvindo, a família dessa pessoa, para que todos possam, Senhor, sentir o toque do Teu Espírito, que nós possamos estar alertas e fazer a nossa missão aqui nessa terra, que é o que mais tem de proveito, né? Que a gente possa estar alerta e ouvir quando o Senhor quer que a gente fale da sua palavra, da boa nova do Evangelho para todos que estão ao nosso redor. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.